Antes de começar este dia, antes de pensar em tudo o que precisa fazer hoje, pare por um instante. Respire profundamente. E permita que seu coração descanse na presença de Deus. Talvez exista uma pergunta que vem acompanhando você há dias, semanas ou até meses. Senhor, e até quando? Talvez você nunca tenha feito essa pergunta em voz alta. Mas ela está aí, dentro do coração. Se você já fez perguntas como essas, saiba que você não está sozinho. O próprio autor do Salmo 77 passou por momentos assim. Ele não escondeu sua dor. Ele abriu o coração diante de Deus. E isso nos ensina algo precioso. Deus não espera uma oração perfeita. Ele deseja um coração sincero. Existem momentos em que oramos, e a resposta parece demorar. Nessas horas, o coração começa a criar perguntas. Será que Deus me ouviu? Será que ele se esqueceu de mim? O salmista conhecia esse sentimento. Ele chegou a pensar que a misericórdia de Deus havia terminado. Mas perceba uma coisa. Ele não permaneceu preso a esse pensamento. Ele escolheu continuar buscando o Senhor. Isso é importante porque a fé não significa nunca sentir dúvidas. A fé significa decidir continuar caminhando mesmo quando ainda não enxergamos todas as respostas. Talvez hoje você esteja vivendo exatamente esse momento. Você continua orando, mas ainda não viu a resposta. Continua esperando, mas ainda não percebe mudança. E, mesmo assim, você está aqui. Isso já revela algo precioso. Sua esperança ainda não morreu. Existe um ponto de virada no Salmo 77. O salmista faz uma escolha. Ele decide lembrar dos feitos de Deus. Essa decisão muda completamente o rumo do salmo. Porque quando olhamos apenas para o problema, o medo cresce. Mas quando lembramos da fidelidade de Deus, a esperança também cresce. Talvez você consiga lembrar de momentos em que Deus abriu uma porta inesperada. Talvez você não tenha percebido na época. Mas hoje consegue olhar para trás e dizer: foi Deus. Essas lembranças não servem apenas para agradecer. Elas servem para fortalecer nossa confiança no presente. O Deus que cuidou ontem continua sendo o mesmo hoje. A dor tem um efeito perigoso. Ela tenta fazer parecer que Deus nunca fez nada. Quando sofremos por muito tempo, é fácil esquecer quantas vezes já fomos sustentados. A preocupação ocupa tanto espaço que acaba escondendo as bênçãos já recebidas. Por isso o salmista toma uma decisão consciente. Ele diz: eu me lembrarei das obras do Senhor. Isso não significa ignorar a realidade. Significa olhar para a realidade com os olhos da fé. Talvez hoje sua oração precise começar com gratidão. Não porque todos os problemas desapareceram, mas porque Deus já demonstrou sua fidelidade muitas vezes. Lembre-se das portas que Ele abriu, das lágrimas que Ele enxugou, das vezes em que você pensou que não conseguiria continuar. E, mesmo assim, chegou até aqui. Você não chegou sozinho. O Senhor sustentou cada passo. O Salmo 77 termina lembrando que Deus conduziu seu povo pelo mar. Que imagem extraordinária! O povo via apenas águas. Mas Deus já enxergava um caminho. Eles não sabiam como atravessar. Mas Deus sabia. Talvez hoje você esteja olhando para uma situação que parece um mar fechado. Você não vê saída. Não enxerga a solução. Mas isso não significa que Deus também não veja. O fato de você não conhecer o caminho não significa que ele não exista. Há caminhos que só Deus consegue abrir. E enquanto você ainda não consegue enxergar, continue confiando. Porque aquele que abriu o mar continua sendo o mesmo Senhor. Deixe o seu like para que esta oração alcance outras pessoas. E se você acredita que Deus continua escrevendo sua história, escreva nos comentários.
Pessoa com as mãos postas, eu me lembro da fidelidade de Deus. Às vezes, uma única frase pode ser o incentivo que alguém precisava para não desistir. Pense nas vezes em que Deus já cuidou de você. Agora vamos falar com Ele. Pai. Uma das maiores lições do Salmo 77 é que a memória da tua fidelidade fortalece a nossa fé. Por isso, nesta manhã, queremos lembrar. Lembrar das vezes em que tu nos sustentaste. Lembrar das portas que abriste. Lembrar dos livramentos que recebemos. Lembrar das orações respondidas. Lembrar das lágrimas que enxugaste. Lembrar dos momentos em que pensamos que não conseguiríamos continuar, e continuamos porque tu nos carregaste. Obrigado por cada resposta que já recebemos. Obrigado por cada livramento que nem percebemos. Obrigado pelas portas fechadas que nos protegeram. Obrigado pelas pessoas que colocaste em nosso caminho. Obrigado pelas oportunidades. Obrigado pela tua provisão. Obrigado porque, olhando para trás, conseguimos reconhecer claramente. Foi a tua mão que nos sustentou. E se tu foste fiel ontem, também serás fiel hoje, Pai. Há pessoas que chegaram até esta oração quase desistindo. Desistindo de um sonho. Desistindo de acreditar. Senhor, renova essas forças. Que esta manhã seja um marco de recomeço. Que o coração volte a respirar esperança. Lembra-nos de que nenhuma espera é desperdiçada quando colocada em tuas mãos. Talvez a resposta ainda não tenha chegado. Mas isso não significa que tu deixaste de agir. Ajuda-nos a permanecer firmes. Porque sabemos que o teu tempo é perfeito, Pai. O Salmo 77 nos lembra que tu abriste um caminho no meio do mar, onde ninguém via passagem. Tu já havias preparado uma travessia. Por isso, entregamos diante de ti aquilo que hoje parece impossível. Senhor, se for preciso abrir um caminho onde ninguém acredita que exista um caminho, age conforme a tua vontade. E enquanto esperamos, dá-nos paz. Porque a paz não depende de enxergar toda a estrada. Depende de saber quem está conduzindo nossos passos. E com a certeza de que sua história continua sendo conduzida pelas mãos do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus fortaleça a sua fé e renove sua esperança. Deus te abençoe.